Olá, sejam bem-vindos. Sou o professor Marcos Alberto e nessa videoaula vamos corrigir atividades referentes à semana 4 do PET do primeiro ano de ensino médio, PET de Matemática, volume 2. E se você gostar do vídeo, já peço a você que se inscreva no canal. E se você tiver alguma sugestão de melhora para eu estar melhorando os vídeos aí para vocês, que a ideia é ajudar vocês durante o ensino remoto, tá? Então, deixe nos comentários também que eu vou estar tentando ouvir vocês, tentando fazer aí o que for melhor para atender cada um, beleza? A primeira atividade diz o seguinte: dada a função f de reais em reais, definida por y igual a 3x mais 1, esboce o gráfico, faça o estudo do sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é tentar esboçar o gráfico dessa função. Então o que eu tenho que fazer? Para esboçar o gráfico dessa função, eu acho que em algum momento eu já falei isso para vocês, eu tenho a função do primeiro grau, tá? A função afim, e o gráfico é uma reta. Beleza? Então eu só preciso de dois pontos para esboçar o gráfico dessa função. Ao invés de fazer aquela tabelinha que vocês costumam fazer. Você coloca um valor para x aqui, coloca coloca o x ali, coloca a lei que define a função aqui, correto? Você deve se lembrar isso. Aí você coloca valores aqui, menos 1, ou melhor, vou colocar aqui menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Eu não vou fazer isso, porque eu não vou encontrar um gráfico tão preciso e vai tomar o tempo da gente, beleza? Então eu vou usar a melhor técnica aqui, a melhor opção que nós temos para esboçar o gráfico dessa função. O que eu vou fazer? Eu vou analisar quando o meu x for igual a zero. O que acontece quando o x for igual a zero? Eu vou ter que f de x, tá? Aquela função lá, y, eu posso escrever ela assim, ó, só posso escrever assim, f de x é igual a 3x mais 1, beleza? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, f de zero. Eu vou colocar aqui f de x, ou melhor, f de zero ou y. Vou escrever lá y mesmo, que eu acho que vai ficar melhor da gente visualizar o resultado. Y é igual a 3 vezes zero mais 1. Então, eu coloquei zero no lugar do x, beleza? 3 vezes zero é zero, mais 1, isso aqui é igual a 1. Então, o ponto que eu tenho é que se o x for igual a zero, o meu y é igual a 1. O outro ponto que eu preciso é quando o y é igual a zero. Se o y for igual a zero, o que vai acontecer? Eu vou ter que 3x mais 1 é igual a zero, beleza? Eu vou resolver essa equação aqui, eu vou ter que 3x é igual a menos 1, então o valor de x é igual a menos 1 terço. Então esses são os únicos dois pontos que eu preciso para esboçar o gráfico daquela função. Então o gráfico aqui vai ter menos x, menos 1 terço, né? E zero, o y igual a zero, foi o que nós adotamos, ó. Y igual a zero, y igual a zero. Então meu x é igual a menos 1 terço. Se o x é igual a zero, tá aqui, então o y vai ser igual a 1. Foi o que nós resolvemos aqui, beleza? Então o que a gente faz? A gente marca esses dois pontos no plano cartesiano. Eu vou ter essa... Deixa eu tirar a câmera aqui um pouquinho. Então tá aqui os pontos. Eu marquei esse ponto aqui, que é o ponto 0 e 1, tá? Esse primeiro ponto aqui. E esse segundo ponto aqui é o ponto x igual a menos 1 terço e y igual a zero. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ligar esses dois pontos. Quando eu ligar esses dois pontos, eu vou ter esse gráfico aqui, beleza? Então, a primeira coisa que nós tínhamos que fazer era isso. Então, nós esboçamos o gráfico da função. O primeiro trabalho que nós tínhamos é esse, esboçar o gráfico da função. Aí depois eu tenho que fazer o estudo do sinal dessa função. O que eu vou fazer? O que é estudar o gráfico da função? Eu vou desenhar essa reta aqui, ó. Esse aqui é meu eixo x. Vou desenhar aqui o gráfico da função, que ela ficou mais ou menos nessa posição aqui, correto? Então, estou copiando esse gráfico vermelho, estou copiando ele aqui. E eu vou marcar a raiz da minha função. A raiz aqui, ó, é o valor de x, x igual a menos 1 terço, beleza? Então, estudar o gráfico, o estudo do sinal da função é o quê? Eu vou analisar o que acontece quando x é igual a zero. Deixa eu só escrever isso um pouco mais para cima para a gente não gastar tanto espaço. Se o x for igual a zero, o que vai acontecer com o y? O y vai ser igual a... Se o x for igual, ou melhor, o x for igual a zero, não. Se o y for igual, se o x for igual a menos um terço, perdão. Eu vou copiar esse valor aqui, ó, tá, gente? A raiz, eu vou colocar aqui, ó, se x for igual a menos um terço, o que acontece com o y?
Quando o x era menos 1/3, eu posso olhar aqui, né? Se o x for igual a menos 1/3, o y é quanto? O y é igual a 0. Então, está aqui o primeiro caso, nós temos que analisar. O segundo caso é quando o x for maior que menos 1/3. Beleza? O que vai acontecer com o y? Então, vamos lá. Se o x for maior que menos 1/3, então esse lado aqui, ó, do lado direito aqui, tá? Ou aqui olhar no gráfico aqui, o lado direito. O que acontece com o y? O y também é maior do que 0. Beleza? Eu posso até colocar isso lá, ó. Aqui, quando ela fica nessa posição, aqui vai ser positivo e aqui é negativo. Ou melhor, do lado de cima do gráfico é sempre positivo, tá? Do lado de baixo sempre negativo. Então, nesse caso aqui, se o meu x for maior que menos 1/3, o meu y será maior que 0. Beleza? Agora, se meu x for menor que menos 1/3, o que vai acontecer com o meu y? Deixa eu colocar um texto aqui. O que vai acontecer com o meu y? O meu y será, aqui, ó, estou pegando x do lado esquerdo aqui. Ou se eu olhar no gráfico, lado esquerdo. Então, meu y é o lado de baixo aqui, ó. Meu y sempre será negativo. Então, tem um sinalzinho aqui negativo. É importante que você sempre desenhe faça esse desenho aqui, ó, no caderno de vocês, que vocês vão conseguir analisar melhor, beleza? Eu acho que eu já posso aparecer aqui de novo, porque não está atrapalhando. Então, eu falei o seguinte, se o x é menor que menos 1/3, o meu y será menor do que 0. Então, eu vou colocar aqui. Então, isso aqui, pessoal, é o estudo do sinal, beleza? O que está pedindo lá para vocês. Estudo do sinal. Agora, eu quero saber se a minha função é crescente ou decrescente. Primeiro, eu vou fazer o difícil, beleza? Vou complicar um pouquinho para vocês e depois a gente analisa uma maneira fácil que você poderia chegar na mesma conclusão que eu vou chegar, beleza? O que eu devo fazer? O que eu deveria fazer? Deixa eu separar aqui. Vou tentar ser mais organizado no próximo, tá? Então, agora eu quero saber se a função é crescente ou decrescente. Olha só, eu vou pegar dois valores de x. Vou pegar um x. Se eu pegar um x1 menor que x2, deixa eu apagar ali. Deixa eu escrever de novo. Deixa eu escrever de preto aqui, ó. Se eu pegar um x1 menor do que x2, o que eu tenho que concluir? Que f de x1 é menor do que f de x2. Beleza? Se acontecer isso, significa o quê? Que o x2 à medida que o x aumenta, o y também está aumentando. X aumentou aqui, o y também aumentou. Vamos lá pegar dois exemplos para ficar fácil. Vou pegar o 1 aqui e vou pegar o 2. É claro que o 1 é menor que 2, correto? Então, eu vou lá na minha função e vou calcular f de 1, beleza? F de 1 é o quê? No lugar do x, eu vou colocar 1. Então, vai ficar 3 vezes 1 mais 1. Isso aqui dá quanto? Isso aqui vai dar 3 mais 1, que é igual a 4. Agora, eu vou calcular f de 2. Acho que eu vou ter que fazer aqui mesmo, não vai ficar legal, mas vou fazer o f de 2 aqui. F de 2 é quanto? F de 2 é igual a 3 vezes 2 mais 1. Isso aqui vai dar 6 mais 1, que é igual a 7. Ou seja, f de 1 é menor que f de 2. Então, à medida que o x aumenta, o y, esse cara aqui é y, né? y1, posso fazer assim, ó, y1 menor do que y2. Então, à medida que o x aumenta, o y também está aumentando. Então, nesse caso, a minha função é crescente, beleza? Para simplificar tudo, pessoal, para não precisar dessa segunda parte que eu falei aí, a ideia é a seguinte. A minha função afim, ela tem essa cara aqui, ó, y é igual a x mais b. Sempre que o a for menor que, se o a for maior do que zero, o próximo exemplo é com a menor que zero. Se o a é maior que zero, no caso aqui o 3 é maior que zero, então a minha função será crescente, beleza? Então, ou melhor, crescente. Deixa eu marcar aqui, ó, crescente, beleza? Então, quando pergunta se ela é crescente ou decrescente, ela é crescente. Por quê? Porque o a é maior que zero. Ok? Aqui é 3x, o 3 é maior do que zero, então a minha função é crescente. Vamos analisar o exemplo, o número 2. Aqui eu tenho a mesma situação, só que a minha função agora deixa eu destacá-la, minha função aqui é y igual a menos 3x mais 1, beleza? O que mudou aqui foi que o a é menor do que zero, beleza?
E se vocês perguntar, eu já poderia falar assim, poxa, então isso aí eu já posso garantir que minha função é decrescente. Sim, você já pode responder essa última pergunta aqui. A função é decrescente. Mas vamos lá, o que eu quero? Eu quero esboçar o gráfico da função. Primeiro, então, se eu vou esboçar o gráfico da função, eu tenho que fazer aqui, ó. Se o x for igual a zero, eu vou ter que y é igual a menos 3 vezes 0 mais 1. Esse aqui vai ser 0 mais 1, que é igual a 1. Ou seja, aquilo é igual a 1. Deixa eu colocar 1 aqui. Então, já tem o primeiro ponto, que é quem? 0 e 1. Agora, se o meu y for igual a zero, se o meu y for igual a zero, eu vou ter o seguinte. Vou ter que menos 3x mais 1 é igual a zero. Eu posso continuar aqui, ó, vou ter que, ou melhor, só para ficar mais fácil de visualizar, como vocês costumam fazer, eu vou colocar assim, ó, menos 3x é igual a menos 1. Então, depois o x é igual a menos 1 dividido por menos 3. Isso aqui vai ser igual a 1/3, ok? Então, o ponto que eu tenho aqui é quem? X igual a 1/3 e o y é igual a zero. Eu vou marcar esses dois pontos lá no plano cartesiano. Então, deixa eu esconder a câmera aqui. Então, são os dois pontos aqui, ó. Esse aqui é o ponto 0 e 1. Eu marco o primeiro que eu encontrei. E esse ponto é o ponto o ponto 1/3 positivo, né? E 0. Ok? Vamos lá. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que esboçar o gráfico dessa função. Esboçar o gráfico da função é ligar os pontos, e quando eu ligar os pontos eu vou ficar com esse gráfico aqui, ok? Então observa que a posição dele agora é um pouquinho diferente do anterior. Agora eu tenho um gráfico, aqui é a minha reta x, tá? Meu eixo x, eu vou rabiscar o gráfico aqui, que seria mais ou menos uma coisa assim, ok? Aqui é a minha raiz é o valor de x, que é 1/3. Eu falei para vocês que o lado de cima é sempre positivo, então aqui é positivo e aqui é negativo. E eu vou fazer estudo do sinal dessa função, beleza? Estudo do sinal. Eu não gosto de escrever porque eu ainda escrevo feio. Na verdade, eu acho que eu vou sempre escrever feio, né? Mas não custa ter esperança que um dia pode melhorar. Eu vou analisar o seguinte. Se o x for igual a 1/3, a raiz, né? 1/3, o que vai acontecer com o y? O y é igual a zero. Foi o que nós encontramos aqui, ó. Se o x é igual a 1/3, foi porque o y era igual a zero. Agora, o que mais que eu vou analisar? Quando o x for maior que 1/3. Quando o x for maior do que 1/3, eu vou ter que o y é igual a quanto? Igual a quanto não? O que vai acontecer com o y, né? Aqui o x maior que 1/3 é o lado direito aqui, ó. Se o x está crescendo, o y está o quê? Diminuindo. Olha do lado de baixo. Aqui, ó, se o x está crescendo, o gráfico da função está do lado de baixo aqui, onde o y é negativo. Então, o y é negativo. Estava colocando maior, né? O y é menor do que zero. Beleza? Se o x for menor que 1/3, o que vai acontecer com o y? O y vai ser maior do que zero. É o que está lá no gráfico. Se o x está do lado esquerdo, valores menores, o gráfico está do lado de cima, positivo. Se o x está menor, do lado esquerdo aqui, ó, o gráfico é positivo. E por fim, eu quero saber se a minha função é crescente ou decrescente. Eu falei para você, a minha função é essa aqui, ó, y é igual a menos 3x mais 1. Então, tudo que eu tenho que olhar é qual esse cara aqui, ó, coeficiente angular, que é o nome dele, tá? E esse é o meu termo independente. Então, eu vou olhar para quem? Eu vou olhar para o coeficiente angular, ele é menor do que zero, tá? O A aqui, ó, é menos 3, e no caso esse é menor do que zero, tá? Ou seja, deixa eu só consertar aqui, para ficar uma linguagem melhor de vocês entenderem. O A é menor do que zero, então a minha função é decrescente. E isso nós já tínhamos anotado lá no início da questão, beleza? Então aqui é decrescente. Vamos para a questão número 3. Aqui eu tenho também outra função, né? Eu tenho a função, deixa eu ler ela com vocês para a gente discutir algumas coisas aqui que é importante vocês ir se acostumando. Dada a função de reais em reais, ou seja, meu domínio é o conjunto dos números reais, ou seja, o x pode ser qualquer número real, e o meu contradomínio são os conjuntos dos números reais. Então eu vou colocar o número real aqui, ó, se eu for substituir no lugar do x, eu ia colocar o número real, e o meu valor seria também um número real. Eu ia encontrar um valor para y, um número real também. Beleza?
Eu quero esboçar o gráfico dessa função, estudar o sinal, determinar se a função é crescente ou decrescente. Vamos começar pelo que nós já aprendemos. Para eu saber se a função é crescente ou decrescente, o que eu faço? Deixa eu apagar o rabisco que eu fiz lá. Eu vou simplesmente olhar quem está acompanhando. Na verdade, eu queria destacar de vermelho ali, tá? De amarelo pode ser. Eu vou olhar quem está acompanhando o x, esse valor é maior do que zero. E se esse valor é maior do que zero, a minha função é crescente. Beleza? Então, não precisa todo aquele trabalho que eu fiz lá na questão número 1. Pode ser só assim e já está bom. Beleza? Agora eu quero esboçar o gráfico dessa função. Que eu falei que nós precisamos de dois pontos. Quais pontos são esses? Quando x é igual a zero, então vamos lá, deixa eu ligar a câmera aqui de novo, eu esqueci. Quando x é igual a zero, então vou ter lá, ó, o y vai ser igual a 3 vezes 0 menos 1. Isso aqui vai ser 3, y igual a 0 menos 1. Isso aqui vai dar menos 1. Ou seja, eu tenho ponto x igual a 0 e y menos 1. Agora, quando o y for igual a 0. Se o y for igual a 0, eu vou ter que aquele 3x menos 1 é igual a 0. Resolvendo essa equação, vou continuar resolvendo aqui, ó. 3x é igual a 1 positivo. Eu passo 1 para o lado de cá e fica positivo, tá bom? Deixa eu apagar aqui. Aí depois eu vou passar o 3 dividindo. Então, x é igual a 1/3. Ou seja, o que eu encontrei? Eu encontrei o ponto x igual a 1/3 e y igual a 0. Que foi isso que nós começamos aqui, né? Que o y era igual a 0. Então eu tenho esses dois pontos aqui, eu consigo esboçar o gráfico da minha função, que é uma reta, né? Eu só preciso de dois pontos. Então, marcar os pontos aqui, eu vou ter que sumir com minha carinha bonitinha aqui de novo. Olha só, esse é o ponto A, beleza? O ponto A é quem? O primeiro ponto aqui, 0 e menos 1. Pessoal, esse menos 1 aqui vai ser sempre onde o gráfico vai passar no eixo das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y, tá? Vou só colocar aqui, ó, esse aqui é meu Y e esse aqui é meu X. Então, esse menos 1, eu já poderia vir aqui e marcar sempre esse menos 1. Nas outras questões, a mesma coisa. Eu poderia ir lá e marcar aquele ponto lá, o valor de B. Beleza? E esse aqui é onde passa a raiz da minha função, da minha equação. Quando eu olho para essa equação aqui, ó, é onde corta o eixo X. Aqui está meio, pessoal. Meio aqui na frente, tá? Aqui é 1/3. O pontinho aqui é 1/3. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou ligar esses dois pontos. Você vai ligar aí também, né, no seu caderno. E vai encontrar essa reta rosa aqui. Essa reta rosa representa o gráfico dessa função y igual a 3x menos 1. Beleza? Aí depois o que nós vamos fazer? Vamos estudar o sinal dessa função. Deixa eu ver onde que eu vou escrever isso aqui. Vou escrever aqui embaixo, ó. Estudo do sinal. Então, o que eu preciso fazer para estudar o sinal? Eu vou analisar o que acontece quando o x é igual a raiz, né, 1/3. Se o x for igual a 1/3, o que acontece com a função? Deixa eu ver se eu atrapalho, se eu aparecer aqui. Acho que não atrapalha, não. Vamos só desenhar, fazer aquele desenho que nós fizemos das outras vezes. Está aqui, você precisa fazer isso, vai te dar uma visão melhor. O gráfico da minha função está dessa forma, tá? Aqui é a minha raiz, 1/3. Aqui em cima é positivo, aqui do lado de baixo é negativo. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó. Se o meu x é igual a 1/3, se o meu x é igual a 1/3, ou se eu olhar aqui, ó, se o x é igual a 1/3, o que acontece com o y? Nesse ponto, o y é igual a 0. Foi o que nós concluímos aqui, ó. Se o x é igual a 1/3, o y é igual a 0. É o que eu vou escrever aqui, ó. O y é igual a 0. Agora, eu vou fazer o seguinte. Se o meu x, escrevi y ali, deixa eu corrigir. Se o meu x é maior do que 0, o que vai acontecer com y? O que vai acontecer com y? Vamos analisar. Se o meu x é maior do que 0, na verdade maior que 0 não, deixa eu corrigir, maior que 1/3. Eu espero que eu não tenha errado isso nas questões anteriores. Se o x é maior que 1/3, o y vai ser o quê? Maior que 1/3, o y é positivo. Então é só você olhar o lado direito aqui, ó, positivo. Se o x está crescendo, o y também está crescendo. Beleza? Então, o y aqui é positivo, y maior que 0. Se o x é menor do que 1/3, o que acontece com o y? O y vai ser menor do que 0, tá? Eu vou escrever aqui e vou mostrar para vocês. Se o x é menor do que 1/3, o y é aqui negativo, ok? Mesma coisa, se eu olhar para cá, ó, x menor que 1/3 é do lado esquerdo. E meu y do lado esquerdo aqui, ó, o gráfico rosa aqui, é todo mundo negativo. Tranquilo?
Então, deixa eu ver, esboçamos o gráfico da função, estudamos o sinal e falamos que ela é crescente. Então, vamos embora lá para a próxima questão. Dada a função de reais em reais definida por y igual a menos 3x menos 1, esboce o gráfico, faça o estudo de sinal e determine se a função é crescente ou decrescente. Vamos começar pelo que nós já sabemos. Então, o que eu vou fazer? O valor do A aqui, ó, ele é negativo, A é menor do que zero, então eu já vou garantir, ó, que a minha função ela é decrescente. Então nós já começamos, né? Agora, esboçar o gráfico da função. Preciso de 2 pontos. Quais pontos são esses? Quando x é igual a zero, que na verdade eu nem preciso disso, né, pessoal? Eu já poderia olhar aqui e falar que seria 0 e menos 1, mas nós fizemos das outras vezes, vamos fazer aqui passo a passo e seu professor vai gostar se você fizer completo aí. Eu vou ter que o y vai ser menos 3 vezes 0 menos 1. Eu estou olhando para essa função aqui, tá? Aí depois vai ficar assim, ó. Menos 3 vezes 0 é 0, menos 1. Isso aqui vai ser igual a menos 1. O que eu falei, né? X igual a 0, y menos 1. Aí depois o que eu vou fazer? Quando o y for igual a 0, se o y for igual a 0, eu vou ter que menos 3x menos 1 é igual a 0. Eu vou ter que menos 3x é igual a 1. 1 vem para o lado direito, fica positivo. X é igual a 1 dividido por menos 3. X é igual a 1/3 negativo. Negativo, deixa eu ver como é que vai estar para colocar ali, ó. Porque o número de cima é positivo, o de baixo é negativo. Então, dividindo vai dar uma coisa negativa. Beleza? Então, consegui colocar o menos 1 ali, menos 1/3. E o ponto que eu tenho, deixa eu escrever de vermelho, porque da outra vez eu vi que ficou bacana. O ponto aqui, ó, menos 1/3 e 0. Então, eu tenho que marcar esses dois pontos. Marcar esse ponto e esse ponto no plano cartesiano. Deixa eu sumir aqui de novo um pouquinho. Então, esse é o ponto A, que é esse primeiro ponto aqui, 0 e menos 1. Esse é o ponto B, o ponto menos 1/3 e 0, tá? O que eu preciso fazer? Eu vou ligar esses dois pontos. Ligando esses dois pontos, eu tenho esse gráfico verde bonito aqui, das cores, com a cor do Palmeiras. E o que eu tenho que fazer agora mais? Eu tenho que esboçar o gráfico da função, agora eu tenho que falar se ela eu tenho que estudar o sinal dessa função. Vamos lá estudar o sinal. Para estudar o sinal, estudo do sinal. O sinal, deixa eu fazer aqui. Deixa eu dividir aqui, ó. Que nós estamos fazendo outra coisa. Eu tento ser organizado, mas não sei se estou sendo não, mas espero que esteja. Espero que não esteja complicando para vocês. O gráfico da minha função fica mais ou menos com essa cara. Essa aqui é a minha raiz é x igual a menos 1/3. Eu falei para vocês que aqui em cima sempre vai ser positivo e aqui embaixo sempre negativo. Tá bom? Eu já posso aparecer aqui de novo. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, analisar o quê? Quando o x for igual a 1/3, na verdade menos 1/3, o que vai acontecer com o y? Isso nós já falamos, né? Se o x for igual a menos 1/3, o y é igual a 0. Então, é isso que eu vou escrever lá. Depois, vou analisar quando o x for maior que menos 1/3. Ver o que acontece com o y. O y vai ser o quê? Se o x é maior que 1/3, está do lado direito aqui da raiz, desse ponto B, os valores de y, verdinho aqui, ó, tá tudo embaixo, beleza? Deixa eu mostrar para vocês. O y está todo mundo aqui do lado de baixo, ó, todo mundo negativo. Então, o y é menor do que 0. Ou se você visualizar no desenho que eu fiz aqui, ó, que eu não fiz esse aqui à toa, é para a gente estar olhando. Se o x está do lado direito, são os valores maiores do que menos 1/3, o y é o quê? Negativo. Olha o sinal de negativo aqui, beleza? Então, o y é menor do que 0. E quando o x é menor que menos 1/3, deixa eu fazer um 3 aqui. Ah, prestou. O 3 ficou prestando. O que vai acontecer com o y? Os valores de x menores que menos 1/3 são esses. Então, o valor de x vai ser o quê? Positivo. Beleza? Aí eu posso olhar no gráfico. Valores menores que 1/3 para x, o gráfico está lá em cima, do lado de cima, do lado positivo aqui do y, tá? Então, aqui, ó, meu y é esse cara aqui, meu x é essa reta horizontal. Ou seja, aqui eu vou ter que o y é maior do que 0, ok?
E assim terminamos mais uma correção das atividades. Essa foi a semana 4 do PET do primeiro ano do ensino médio de matemática. Se você gostou, se inscreva no canal, compartilhe os vídeos com seus amigos. E se você não gostou, gostando ou não gostando, pessoal, comente aí, deixe nos comentários aí sugestões de que eu posso estar fazendo para melhorar. Se você gostou, dá um ok aí, fala que gostou. Se não gostou, deixe sugestões para eu estar melhorando, beleza? Que é o objetivo aqui é atender vocês, facilitar o dia a dia de vocês aí estudando sozinhos, beleza? Abraço e até mais.